das cofundadoras do coletivo. Eu vou dar a palavra aqui à Amira, tá? Em primeiro lugar, porque, enfim, ela tem uma mensagem importante aqui, de um teor surpresa, inclusive. Que eu gostaria de adiantar, tá? Aí depois eu faço aqui a apresentação e depois a Dani também, que é a cofundadora, também dá uma palavrinha e depois a gente segue aqui por ordem alfabética, tá? Para cada uma falar um pouquinho sobre as suas experiências, né? Fazer suas colocações. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, muito obrigada. Queridas, queridos, querides, todas vocês, todos, todas e todos. Eu trago aqui uma mensagem muito importante para todas nós, para todos nós. Acho que está baixo, né? Tá? Tá baixo. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Então tá. Eu trago uma mensagem para vocês, de modo que eu vou ler, porque é um roteirinho de mensagens. São várias mensagens, então eu organizei aqui um texto para eu não me perder. Eu também sou um monólogo, se deixar eu vou embora e acaba só eu falando ali. Mas vamos lá. As mulheres têm sido a espinha dorsal política da luta pela liberdade e libertação da Palestina ao longo de gerações. Foram sua força, resiliência e coragem que mantiveram viva a resistência. Israel as tem como alvo, ciente de que são o pilar que sustenta a vida palestina. Muitas mulheres corajosas perderam a vida tentando documentar os ataques israelenses, como Ala Taher Al-Hassanat, apresentadora do Al-Majadah Media Network, cuja casa foi bombardeada em 20 de novembro, ou Salma McHamey, morta juntamente com seu filho num ataque aéreo em Rafah, Gaza. A jornalista independente Hayat Hadura também foi assassinada em sua casa por um ataque aéreo. Em sua última mensagem ao mundo, publicada no Instagram, ela escreveu: "Costumávamos ter grandes sonhos, mas agora nosso sonho é ser morta por inteiro, para que saiba quem somos." Há uma longa história de ataques sistemáticos contra jornalistas palestinos e palestinas desde a fundação de Israel em 1948. Israel assassinou a jornalista Shirin Abu Akleh, cidadã americana e vencedora do prêmio Mulheres e Mídia. Em 2021, o exército israelense explodiu o prédio da Associated Press, em Gaza. No entanto, Israel continua a ter passe livre nos meios de comunicação corporativos. Seria de esperar que jornalistas corporativos denunciassem os ataques a colegas em Gaza, mas o silêncio predomina. A Carleton University, uma das principais escolas de jornalismo do Canadá, instituiu o prêmio em homenagem a Shirin Abu Akleh, cujo assassinato em 2023 por forças israelenses provocou ondas de choque em todo o mundo e renovados apelos por justiça e liberdade de imprensa. As jornalistas palestinas transformaram seus prêmios em reconhecimentos em denúncia unissona contra o silêncio cúmplice da mídia corporativa, cúmplice com a parcela de responsabilidade por esta tragédia transformada numa guerra aberta contra mulheres e crianças. Em 2024, a jornalista Medine Adler recebeu o prêmio Mulheres em Mídia do Instituto da Mulher para a Liberdade de Imprensa. Palestina-americana viveu sob a opressão da ocupação israelense e testemunhou em primeira mão a brutalidade implacável do regime do apartheid, tomando para si a responsabilidade de denunciar a opressão e violências implacáveis sobre o povo palestino. Dedicou seu prêmio aos jornalistas em Gaza, que arriscam suas vidas para mostrar ao mundo a dura realidade da sobrevivência palestina sob bombas. A jornalista Maha Hussein recebeu o Prêmio Coragem no Jornalismo em 2024, da International Women's Media Foundation, que reconhece sua notável bravura na busca da verdade. Maha Hussein cobre a guerra em Gaza, enquanto enfrenta as mesmas ameaças diárias à sua vida, decorrentes de ataques terrestres e aéreos, restrições à sua liberdade de movimentos, desafios das forças e autoridades israelenses e as condições de vida desesperadoras que ela está relatando. Enfrenta também enormes desafios logísticos e pessoais para continuar a reportar para o Middle East Eye. Para Hussein, a maioria dos meios de comunicação apenas fala sobre números de mortos ou feridos. Quero que as pessoas falem diretamente por si mesmas.
Contar sua história fala mais do que qualquer outra notícia. No entanto, lamentavelmente, após receber o prêmio Coragem no Jornalismo 2024, concedido pela Fundação Internacional de Mídia Feminina, Maha Hussein tornou-se alvo de uma campanha de difamação digital promovida por grupos sionistas. Em 20 de junho, a organização de mídia sediada em Washington divulgou um comunicado anunciando a decisão de revogar o prêmio. Em entrevista ao Democracy Now!, Hussein afirmou que o prêmio foi revogado exatamente pelo motivo que justificara a sua concessão: relatar os crimes da ocupação israelense. É por isso que nós, como palestinos, vemos os meios de comunicação globais, os meios de comunicação ocidentais, como cúmplices no silenciamento de jornalistas palestinos, porque eles sempre sucumbem a essas pressões da ocupação israelense ou dos perpetradores em geral. Segundo ela, a revogação do prêmio foi descoberta por meios das redes sociais. Hussein não recebeu qualquer notificação oficial a respeito. Esta não foi a primeira vez que Hussein foi alvo de campanhas de difamação semelhantes. Em 2020, ao ganhar o prêmio Martin Edler, do Rory Peck Trust, ela também foi atacada. Contudo, segundo suas palavras, o Rory Peck Trust, ao contrário do IWMF, não sucumbiu às pressões. A escritora, cineasta e ativista canadense Naomi Klein denunciou a matança de jornalistas por Israel em Gaza durante o seu discurso na cerimônia do Prêmio PEN Pinter, em Londres. Destacou uma mensagem ameaçadora enviada por WhatsApp ao jornalista palestino Hassan Hamad, de 19 anos, morto mais tarde por um ataque aéreo. Seu discurso também fez referência a como expressar solidariedade à Palestina está custando empregos e reputações. Essa história de massacres e privações não começou em 7 de outubro. O bloqueio israelense de 16 anos às 5 guerras anteriores na faixa de Gaza devastaram vidas palestinas e levaram a estrutura e os serviços de saúde de Gaza à beira do colapso. Israel controla há quase 22 décadas a entrada e saída de pessoas e bens, incluindo suprimentos, equipamentos e serviços médicos. Israel continua a usar a fome como arma de guerra. Privar civis de objetos indispensáveis à sobrevivência, incluindo impedir deliberadamente o fornecimento de ajuda humanitária, é crime de guerra, conforme o direito internacional humanitário e a resolução 2417 de 2018 do Conselho de Segurança da ONU. A água que também tem sido usada como arma de guerra é essencial para a saúde física e espiritual. O protocolo e os rituais em torno dos quais gira a vida de um muçulmano foram violentamente interrompidos. A privação da água tornou impossível o ritual obrigatório de ablução, lavagem cerimonial antes da oração. A escassez de água reduzida em 94% e de saneamento básico tem sido especialmente difícil para mais de 690 mil mulheres e meninas em idade reprodutiva. Mulheres grávidas e lactantes, assim como seus recém-nascidos, são especialmente vulneráveis. Os períodos menstruais se tornaram uma provação para as mulheres e meninas de Gaza, onde a privacidade e produtos essenciais de higiene feminina são desejados. Forçadas a usar fraldas ou pedaços de pano durante a menstruação, muitas desenvolveram infecções de pele e do trato urinário. Elas usam as mesmas roupas e roupas íntimas manchadas há meses. Algumas mulheres recorreram à raspagem da cabeça devido à escassez de produtos de limpeza. Marie Guimond, representante especial das Nações Unidas para as Mulheres nos territórios palestinos ocupados, relata: "Eu mal reconheci as mulheres que conheci antes da guerra. Os últimos 9 meses estão gravados em seus rostos e seus corpos. Diante da morte, da destruição e do deslocamento, as mulheres em Gaza demonstram força e humanidade notáveis em sua luta pela sobrevivência, com esperança, solidariedade em meio à devastação." Zan Zugbo, liderança do Sindicato dos Jornalistas Palestinos desde Gaza, em seu artigo O Legado de Mihai Mohammed, escreve sobre o sentido da libertação e dignidade das mulheres. Mihai Mohammed, vice-presidente da União Geral das Mulheres Palestinas e membro do Biro Político da Frente Democrática para a Libertação da Palestina, faleceu em 2015 aos 67 anos de morte natural.
Zoghba escreve em suas memórias: sua visão feminista não era isolada da realidade. Ela acreditava que a sociedade palestina não poderia avançar sem se tornar uma sociedade democrática e moderna, baseada na igualdade, na pluralidade de opiniões e no respeito à dignidade humana, sem distinção de gênero, classe ou ideologia. Foi uma das poucas que compreenderam que o projeto colonial não busca apenas saquear a terra, mas reconfigurar a identidade palestina por meio da reprodução das relações de poder e dominação dentro do próprio lar palestino. Nihaya Mohammed ousou fazer perguntas incômodas num tempo em que as respostas já vinham prontas. Como pode uma sociedade que oprime a mulher alegar que busca a libertação? E como pode um intelectual rejeitar a ocupação, mas calar diante da ocupação das mentes? Nihaya acreditava que a libertação não se alcança por meio de uma força única, mas por uma união de lutas que liberte simultaneamente a terra e o ser humano, e não liberte uma para escravizar o outro. Ela costumava dizer: não basta lutarmos pela terra se não lutarmos também por quem a pisa. Mulheres e homens livres em pensamento e dignidade. Nihaya sempre nos perguntava: o que faremos quando a Palestina estiver liberta, mas continuarmos prisioneiras da mentalidade da ocupação dentro de nossas casas? Ela abria a ferida para que víssemos, não para deixá-la sangrar, mas para que a curássemos com consciência. Ao seguir o legado de Nihaya, apelamos à confiança da ação dos formadores e formadoras de opinião de consciência, signatários do dossiê SOS Palestina Livre, entregue ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em 29 de maio de 2025, em Itajaí, Santa Catarina. Agradecemos imensamente aos signatários dessa ciberação internacional, cujas preciosas assinaturas registram este apoio humanitário emergencial no apelo urgente por uma ação para acabar com a fome em Gaza e garantir o acesso humanitário. Trata-se de uma ciberação internacional em parceria com a campanha Lance um Comboio Humanitário Diplomático Agora, assinado por mais de 1000 organizações e movimentos, coordenada pela Law for Palestine, sediada no Reino Unido. Agora será o nosso poder de caneta, com a força da trajetória de seus nomes e seus sobrenomes, que ajudará a determinar os destinos do digno e resiliente povo palestino, cujo gesto generoso nos dará a energia e a coragem que precisamos para seguir nessa missão. Agora, agradecemos também ao coletivo Shirin Abu Akleh de jornalistas contra o genocídio pela iniciativa deste encontro providencial de pessoas certas, nos momentos certos e nos espaços certos, com a esperança de que a mensagem de Nihaya Mohammed alcance também a descolonização de corações e mentes. Inshallah venceremos. Alhamdulillah. E agora eu gostaria de pedir para a companheira Natália entregar uma cópia fiel do dossiê SOS Palestina que foi entregue ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva para a nossa querida Letícia Bond. Por favor, uma foto aqui delas entregando o documento, por favor. Um documento histórico. Por favor, Murad. Para nós duas. Obrigada. Palestina livre! Livre! E agora eu gostaria também de chamar a Simone Precioso para entregar a cópia do dossiê SOS Palestina entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Eleonora de Lucena e Rodolfo de Lucena da TV Tutameia, companheiros nessa caminhada. Por favor, Simone, entregue ao Rodolfo fotografa. Que eu tenho que mandar foto para os meus queridos palestinos. Quem vai fotografar essa entrega? Tá, muito obrigado. Muito obrigada também. Você faz a foto? Você quer fazer com o meu celular? Aqui, gente. Pro Murad aqui. Ah, a Lê tá fazendo. Boa. Demais. Obrigado. Obrigada. Obrigado. E dizer para vocês que a carta de ajuda humanitária está com a Simone. Quem quiser depois nos dar a honra da assinatura dessa carta.
é um apelo imediato, não dá mais tempo, cada dia que passa muita gente morrendo de fome, falta de remédio, e é uma emergência. Muito obrigada, 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 obrigada. Temos aqui a assinatura da nossa professora, transformando na nossa carta. Eu comecei, não me apresentei. Você estava Eu nervosa. sou Amira El Halili, eu sou fundadora e editora da rede Movimento Mulheres pela Paz na Palestina, que foi fundada na segunda intifada palestina, há 30 anos atrás. Muito obrigada por vocês, todos e todas e todos aqui. Para mim é muita emoção. Obrigada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só contar o tempo aqui para mim. Prazer, eu me chamo Daniela Velar, sou jornalista, cubro a Palestina e o Oriente Médio há mais de 10 anos. Já estive na Palestina em mais de uma ocasião e sou cofundadora do coletivo Shirin Abu Akleh, Jornalistas contra o Genocídio. É um coletivo que foi fundado há pouco mais de um mês, então, há menos de um mês, na verdade. Então esse é o nosso primeiro evento, é muito, muito, muito bom ver a casa cheia, então muito obrigada a todo mundo que veio aqui hoje, obrigada à Livraria Ponta de Lança por estar nos recebendo e obrigada a todas as mulheres incríveis que aceitaram estar aqui com a gente hoje, a Soraya Misler, que também vai vir, vai chegar daqui a pouco, ela está a caminho. Bom, o coletivo Shirin Abu Akleh foi fundado como uma reação, depois ali do episódio da Flotilha da Liberdade, a gente escreveu uma carta aberta e reuniu mais de 160 assinaturas de jornalistas e entidades, denunciando o que a gente percebia como uma cumplicidade dos meios de comunicação, não só no Brasil, mas no Ocidente, no mundo todo, com os crimes praticados por Israel. E a gente acredita, eu achei muito interessante essa faixa que os companheiros colocaram aqui mais cedo, nessa atividade de começar, nada justifica o genocídio, porque enquanto jornalistas, a sensação que fica é que a gente vem sendo utilizado, nossa mão de obra vem sendo utilizada para produzir justificativas para esse genocídio. E eu acho que o surgimento do coletivo Shirin Abu Akleh, gostaria que o coletivo tivesse surgido mais cedo, para justamente representar um não, um basta. Enquanto jornalistas, a gente não aceita mais que o nosso trabalho seja utilizado para justificar esse genocídio. Acho que já está muito bem documentado as diferentes formas como os meios de comunicação vêm sendo cúmplices, né? Mas já que o tema do evento hoje é de mulheres palestinas, gostaria de citar aqui 3 exemplos recorrentes aí ao longo do genocídio que acho que exemplificam bem essa cumplicidade. Primeiro, acho que todo mundo lembra, pouco depois do 7 de outubro, uma série de informações que passaram a circular nos meios de comunicação sobre um suposto estupro em massa que teria sido praticado por integrantes do Hamas durante o 7 de outubro, bem como decapitações de bebês. Essas acusações que foram feitas sem provas e repetidas pelos meios de comunicação sem serem verificadas e que serviram como propaganda de atrocidade para mobilizar as emoções, os sentimentos do público, tanto em Israel quanto no resto do mundo, para justificar o genocídio. E eu acho que isso já mostra essa cumplicidade desde logo cedo em mentir sobre o que de fato estava acontecendo ali nos ataques de 7 de outubro, e ao mesmo tempo em que os casos de violência sexual muito bem documentados, tanto antes quanto depois do 7 de outubro, praticados pelo exército israelense contra prisioneiros palestinos, contra mulheres palestinas, contra crianças palestinas nas prisões, parece que os meios de comunicação não se importam com essas evidências. Então a gente olha aí um viés muito claro da forma como os casos de violência sexual são abordados pelos meios de comunicação. Acho que um outro caso que exemplifica essa cumplicidade é sobre os números de mulheres e crianças mortas em Gaza. Logo no começo do genocídio havia uma tentativa dos meios de comunicação de falar: esses números são oferecidos pelo Ministério da Saúde do Hamas, não são confiáveis, eles estão inflando o número de vítimas em Gaza. E aí, quando ficou
evidente que não, esses números não estavam sendo inflados, pelo contrário, provavelmente estavam subnotificados, muitos meios de comunicação passaram por uma segunda estratégia, que era tentar encontrar inconsistências na proporção de mulheres e crianças, falando, mas espera aí, no começo vocês estavam falando que era 70% de vítimas mulheres e crianças. Aí chegou mais para abril, maio, junho ali de 2024, começaram a falar, mas agora o boletim de vocês está falando que baixou para 56%. Como assim? Que história é essa? Como se essas disparidades no número de vítimas indicassem que esses dados não eram verossímeis e como se um suposto aumento no número de vítimas, enfim, homens, significasse que todos os homens assassinados fossem vinculados ao Hamas. Eu acho que, enquanto mulheres, é importante a gente falar que não é justo, não, é como se só mulher e criança fosse civil. Não, os homens palestinos também não merecem ser assassinados por Israel. Eu acho que é importante falar isso. Eles também são vítimas desse genocídio e existe um esforço nos meios de comunicação de retratar os homens palestinos como necessariamente violentos e tudo mais. Eu acho que a gente tem que rejeitar essa categorização. Mais recentemente, nos ataques de Israel contra o Irã, ilegais, se é que a lei internacional serve para alguma coisa ainda, mas houve uma tentativa ali de o próprio Netanyahu, mas também alguns meios de comunicação falando assim, esses bombardeios são para libertar as mulheres iranianas, porque as mulheres iranianas são perseguidas. A gente chegou ao absurdo de ver o Netanyahu repetindo o slogan do movimento Mulher, Vida, Liberdade, que foi o movimento pós-assassinato da Gina Amini, que levou ali uma série de protestos, um processo revolucionário que estava acontecendo ali no Irã em 2022 e que passou a ser cooptado pelas autoridades israelenses e pelos meios de comunicação para tentar justificar os crimes de guerra que Israel estava praticando contra o Irã. De forma parecida, a gente viu também uma ação semana passada, eu acho, na praia de Copacabana, com bandeirinhas do orgulho LGBT, falando, o Irã assassina LGBTs, então por isso a gente deve apoiar bombardeios indiscriminados contra a população civil iraniana e a tentativa de troca de regime no Irã, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Pelo contrário, eu acho que como jornalistas a gente também precisa denunciar que a gente não liberta ninguém com bombardeios. Pelo contrário, a gente só complica ainda mais a luta por libertação desses povos. Porque aí, quando o regime iraniano foi falar, viu só, vocês estavam protestando contra a gente, e agora o Netanyahu está falando que está do lado de vocês. Então, daqui para frente, muito provavelmente, o governo iraniano pode usar isso como justificativa para perseguir ativistas, mulheres, enfim. Eu acho que esses exemplos mais recentes são mais evidências da cumplicidade dos meios de comunicação com os crimes de Israel. Então, acho que é muito bem-vindo o surgimento, a fundação do coletivo Shirin Abu Akleh. A Miriam já estava falando quem foi Shirin. Então, acho que a gente poder reivindicar a memória de Shirin, que foi uma jornalista assassinada por Israel antes mesmo do 7 de outubro, e a impunidade da morte dela com a conivência dos meios de comunicação ocidentais, eu acho que abriu as portas para esse massacre que tem acontecido. Mais de 230 jornalistas foram assassinados só em Gaza desde o 7 de outubro. Isso dá em média um jornalista morto a cada 3 dias, mais ou menos. Imagina se fosse isso em qualquer outro país. Se fosse na Rússia, na Venezuela, na Coreia do Norte ou mesmo no Brasil. O escândalo que isso seria, mas a gente parece que normalizou o assassinato dos nossos colegas de profissão. Enfim, o coletivo Shirin Abu Akleh tem alguns objetivos de atuação que acho que é importante vocês conhecerem. Primeiro, é denunciar a cumplicidade dos meios de comunicação com os crimes de Israel. E eu acho que a gente, por meio da carta aberta que a gente fez, já foi um passo importante nesse sentido. Mas a gente também tem outros objetivos, como, por exemplo, dar visibilidade para a narrativa palestina, especificamente para notícias sobre a mídia palestina, que são tão apagadas nas narrativas dos meios de comunicação. A gente também tem como objetivo produzir materiais educativos, cursos,
A gente já está discutindo planejar aí nos próximos meses um curso de como cobrir a Palestina. Então, pegar a experiência de jornalistas que já vêm cobrindo a Palestina há alguns anos e tentar compartilhar essa informação com outros colegas que talvez estão meio perdidos e não sabem muito bem por onde começar nessa cobertura. E a gente tem como objetivo também ser um ponto de referência para jornalistas e profissionais de comunicação no Brasil que estejam atrás de fontes, recursos, enfim, que possam nos procurar e que a gente possa servir, enfim, de ajuda para esses colegas que estão tentando aí cobrir a Palestina. Então, mais uma vez agradeço pela presença de todo mundo. Eu acho que é muito bom ver assim tantas pessoas interessadas em discutir esse assunto, porque já vai fazer quase 2 anos aí de genocídio e acho que muitas vezes a gente se sente sozinho, sozinha, sabe? De não saber muito bem o que fazer, porque tudo que a gente tem feito não tem dado frutos, parece. A gente não consegue parar o genocídio. Mas acho que a gente não pode cair nesse derrotismo. Eventos como esses são muito importantes. Ir para a rua é muito importante, falar nas redes sociais é muito importante. Não deixem em nenhum momento assim se abater pelo que parece uma derrota. De pouco em pouco a gente vai vencer. De pouco em pouco a gente vai expor os crimes de Israel e pode parecer que não está dando frutos, mas tudo isso que a gente está fazendo está contribuindo para que um dia a Palestina seja livre. E a gente contribuindo na luta dos palestinos para libertar a Palestina, a gente também vai se libertar. Então, agradeço a presença de vocês. É isso. Obrigada. Boa noite. Primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu estou muito feliz, que é a primeira vez que eu estou em uma mesa só de mulheres. Que bom que você diz. Normalmente, ultimamente também, eu estou sofrendo muito isso, que sempre estou a única mulher que está na mesa. Ou, por exemplo, quando ir para uma atividade onde está a Soraya, ela é a única mulher que está na mesa. Então, essa é uma iniciativa, muito obrigada por só ter mulheres aqui, porque isso é importante para nós. Meu nome é Roa Saler, eu sou da Palestina, nascida na Síria, e eu tenho 10 anos aqui no Brasil. Coordeno a Rede Salmadum, de solidariedade aos prisioneiros palestinos nas prisões da ocupação israelense. E também faço parte do Massar Bedil, que é o Caminho Palestino Revolucionário Alternativo. E eu sou filha de sobrevivente da Nakba, que meu pai nasceu em Haifa em 1940 e em 1948 ele foi obrigatoriamente expulso e foi refugiado para a Síria. E eu nasci na Síria como refugiada em 1948. Antes de começar a minha fala, eu só queria comentar que parabéns pela iniciativa do Shirin Abu Akleh, porque também até para nós, como palestinas, isso significa muito para mim. Eu lembro muito bem que na minha infância, na segunda intifada, quando só no Al Jazeera tinha só a voz da Shirin Abu Akleh falando, dando as notícias do que está acontecendo, e isso deixou uma paixão dentro de mim que eu quero ser uma jornalista. E eu comecei a escrever uns artigos, esconder no PC, para que a minha família não achasse esses artigos. E no final meu pai achou e leu, e ele apoiou muito. E eu falei que a minha referência foi Shirin Abu Akleh. No dia que eu vi o assassinato dela, foi um dia muito difícil, porque eu não conseguia acreditar que o mundo ficou calado depois do assassinato dela, que ela foi assassinada na frente das câmeras como uma jornalista com a roupa profissional dela. Então, Shirin Abu Akleh viva, presente.
Presente. Obrigada. Ultimamente a gente está falando muito sobre o que as mulheres palestinas estão passando de sofrimento. Mas eu acredito que é importante a gente falar sobre a mulher palestina. Que ela é. Quem ela é. Porque a mulher palestina não só a mártir, não só a mãe do prisioneiro, não só a mulher que está sofrendo nas barracas, não só a mulher dos assassinatos. Ela é uma mulher, é uma ser humana. E a gente precisa entender que é a mulher palestina. Quais são as nossas referências das mulheres palestinas? Quando a gente falar, por exemplo, dos líderes ou de umas ações que aconteceram, a pessoa que mais que a gente cita entre as mulheres é a Leila Khaled, porque ela foi famosa pela coisa que ela fez. Mas a gente não pesquisa saber quem são as outras mulheres. Quando a gente quer, por exemplo, traduzir um livro palestino para português, as editoras sempre escolhem de escritores homens. Mas a gente tem muitas autoras palestinas. Então, eu sinto a ausência da personalidade da mulher palestina, da história da mulher palestina, do que é a mulher palestina. A mulher palestina, ela que criou esse povo firme que a gente está vendo hoje. A mulher palestina que criou toda essa resiliência que a gente está vendo do povo de Gaza. Porque ela que deu essa força, ela que criou a comunidade toda a ser firme e confronta o inimigo. Ela é o essêncio, sim, da comunidade. Então, vou contar uma história que é muito famosa, de uma música que a gente conhece, que chama Teruído Chamel. É uma música tradicional, que as palavras dela não são entendidas. Por quê? Porque as palavras são um código. A letra L adicionada 3 ou 4 vezes em cada palavra da letra da música. E o motivo disso, que na revolta de 1936, tinha um grupo de palestinos presos dentro das prisões de colonização britânico. E as mulheres queriam mandar mensagem para os prisioneiros que os guerreiros estão vindo da direção da norte para libertar vocês. Mas elas sabem que existem muitos soldados britânicos que falam árabe, que entendam árabe. Então eles criaram esse código de adicionar a letra L 3 ou 4 vezes em cada palavra. E elas chegaram à prisão cantando essa música. E elas estavam com panelas de comida. Essas panelas de comida, que tinha, por exemplo, pão, arroz, tal, isso era tudo embaixo dela, armas, ou dentro do pão, colocado balas, para que os prisioneiros ajudem os guerreiros que vão chegar e eles conseguirem alcançar a sua liberdade. E graças a essas mulheres que a missão foi cumprida. E eles conseguiram alcançar a sua liberdade. Então, só de a gente olhar essa história, só de nós olhar essa criatividade de criar um código dentro de uma música tradicional para que você consiga entregar uma mensagem revolucionária de uma ação que vai acontecer naquela noite, de ter a coragem de elas cozinhar comida, fazer pão com bala, com a arma, de elas se arriscar para levar isso para os prisioneiros, de elas enfrentar os soldados britânicos. Isso já diz muito sobre a história da mulher palestina. Isso já diz muito sobre essa resistência que a gente está vendo hoje. Essa resistência não vem do nada. E essa resistência tem uma base muito forte, que é
o essência da comunidade palestina, a mulher. Quando os nossos artistas colocam o símbolo da terra como uma mulher, é porque eles sabem que ela que dá a vida e ela que é o nosso raiz. A mulher que deu a vida para nós e a nossa terra que deu a vida para nós. Então, por isso, sempre tem esse símbolo. Quando a gente, por exemplo, olhar para todas as músicas tradicionais palestinas, seja no debke, seja em outras coisas, todas são feitas por mulheres. Aquelas músicas que seja para casamentos, que fala, que elogia o homem palestino, que elogia a noiva, que elogia as famílias, que fala sobre a honra, que fala sobre a dignidade. Ou, por exemplo, as músicas mais revolucionárias que as mulheres fizeram para a terra, para as batalhas, para falar sobre o homem que foi à batalha e não voltou, para falar sobre a viúva que está em luto do marido que foi assassinado, ou de falar sobre a noiva, que o noivo dela foi à batalha e não voltou, de falar sobre o sofrimento dessa mulher. E além disso, é uma coisa muito mais poética, que as mulheres palestinas, eles eram muito tímidas. Elas não conseguiam por exemplo, cantar uma música para o seu amado, ou escrever uma poesia para o seu amado. Então, elas faziam as músicas em uma forma escondida para que elas cantassem essas músicas em casa e, por exemplo, o vizinho que ela está apaixonada por ele ouvia essa música. Então, gente, eu estou reparando muito ultimamente que as pessoas estão levando a nossa resistência em uma forma um pouquinho errada, ou estão enxergando de um lado errado. A nossa resistência não veio por ódio, veio pelo amor. Nosso amor pela terra, nosso amor pelas nossas famílias, nosso amor pelo nosso povo, nosso amor pela nossa luta. Isso significa muito, e isso que forma a resistência que a gente vê hoje em dia. Porque sem esse amor, não teria uma coisa com base forte. A gente está vendo um inimigo que faz as reações pelo ódio. E eles estão falhando, estão caindo. Quando a luta seja por amor e pelo amor, é muito pura. É muito uma causa que vai vencer. Então, quando a gente olhar para a comunidade palestina, quando a gente falar sobre as mulheres, quando a gente falar sobre as crianças, a gente precisa amenizar um pouquinho o nosso discurso. Falar sobre quem elas são. Não é só que elas estão sofrendo dentro das barracas, que elas estão sofrendo de genocídio. Elas são mulheres que perderam seus amados, que perderam seus filhos, que estão em luto. E ainda, com isso, elas acham felicidade nas menores coisas. E criam felicidade das menores coisas. E a gente precisa olhar esse lado, para que a gente não comece a normalizar também o nosso sentimento pela causa. A gente precisa desse romance. Porque como que o mártir Vassel Arash falou no livro dele, que é porque os homens vão à guerra, ele falou uma resposta muito simples. É romance. A gente tem um romance pela terra. A gente tem um romance pela nossa luta. Quando eu estou aqui, estou falando porque eu amo a minha luta em si. Além de amar a minha terra, eu amo a minha luta. Eu amo o meu olhar de justiça que eu peguei do olhar do meu pai, do olhar da minha mãe, do olhar dos meus avós. Então, a mulher palestina é uma coisa muito misteriosa. Porque
ela é a mãe que enfrenta os soldados para visitar o filho na prisão. Ela é a mãe que vai defender o filho na hora que os soldados entram para prender o filho. Ela é a mãe que aguentou o luto pelos filhos assassinados pelo marido, pelo pai, pela mãe, pela filha, qualquer pessoa. E ainda com isso, elas continuam. Tem um vídeo que eu gosto muito que viralizou na internet, que a filha fica gravando e a mãe tá sentada fumando narguile e os soldados israelenses invadem a casa. A mãe nem larga a mangueira da narguile, gente. Ela fica sentada assim, o que você quer? Eles entraram, prenderam o filho e ela falou, tá bom. Ela nem levantou. Elas estão acostumadas com isso. E elas irritam os soldados nessa atitude, porque o soldado ficou frustrado que ela está fumando narguilha ainda. Tipo, ela tá lá, ela tá fumando narguilha sentada e, tipo, ela nem levantou para perguntar o que vocês querem. Ela soprou, assim, a fumaça e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Então, esse vídeo, por exemplo, eu sempre volto para assistir. Esse vídeo significa muita coisa. Esse vídeo significa que ela é a dona da terra. Ela não está preocupada. Ela sabe que o filho é um dever dele, ele fazer isso. E é uma coisa que ele vai passar. Então ela não queria mostrar sua preocupação, sua raiva, para que os soldados vão usar isso contra o filho dentro da prisão. Porque como que eles ameaçam eles que a gente vamos bater na sua mãe, a gente vamos não sei o quê, vamos falar para sua mãe que você está sofrendo aqui, vamos mandar uma foto dela, você sendo torturado. Essa é uma forma de assédio moral que os soldados fazem. Então ela não quer que os soldados peguem esse ponto da preocupação dela. E ela ficou sentada, fumando narguilé. Tem uma camarada que ela foi presa da Universidade de Birzeit. E eu lembro muito bem que quando ela saiu, ela falou a história seguinte, que ela fumava cigarro. E os soldados queriam usar isso contra ela. Então, eles chamaram o pai e mãe e o pai estava defendendo a filha dele, porque era uma prisão administrativa que não tem acusação, não tem direito ao advogado. Então, o general ali sentado, ele falou, sabe que a sua filha fuma? Falou, daí? Então, esse é um detalhe. Como que eles usam qualquer coisa que a mulher palestina faz contra ela. E isso explica muito para nós por que eles começaram a colocar o machismo dentro da comunidade palestina antes da criação do Estado de Israel. Eles começaram a aplicar leis que não são nossos, para que ter umas leis racistas contra mulheres, para que formar uma comunidade machista, para ser uma coisa mais fácil para eles. Só que nem esse ponto eles conseguiram fazer. Tipo, essa consciência também do povo palestino, dos homens palestinos também é muito forte. Que o pai respondeu daí. Muitas vezes, ultimamente, eles estão usando AI para fazer umas fotos das mulheres presas para que começar a provocar a família. E isso também é uma coisa que toca na dignidade da mulher. Essa é uma coisa que toca no futuro dessa mulher. Da mesma própria família dela, ver que a filha está sofrendo isso dentro da prisão, que ela está sendo assediada dessa forma. Então, sempre a gente esquece o que é a mulher palestina. E sempre a gente tem que lembrar. Porque na hora que a gente lembrar
e entender o que é a mulher palestina, podemos entender todo o povo palestino. E podemos entender muito mais a luta palestina. Que é ela que formou essa resistência que a gente está vendo. Se a gente admira a resistência, nossa admiração maior é para as mulheres que formaram isso. Viva a resistência palestina e a Palestina livre do Hamas. Depois disso, tenho que falar muito. Boa noite a todos, assalamu alaikum. Sou a professora Franci Rose, sou docente da USP. E estou aqui que nem a Raul. Eu ia fazer exatamente esse comentário, que é a primeira vez que eu vejo uma sessão só de mulheres, falando de mulheres. Porque no mundo onde os homens adoram falar de mulheres, o que me incomoda profundamente, ver as mulheres falando de mulheres, eu acho que é um marco, e eu queria parabenizar as meninas, né, pela formação do comitê, pelo convite, porque é disso que se trata, né? E um pouco na fala da Raul, assim, eu costumo dizer que os homens são de guerra e as mulheres são de luta, né? E as mulheres palestinas, elas não são diferentes, e a luta, ela não é necessariamente uma luta que pega em armas. Ela pode pegar em armas, sim, ela pode dar tapa na cara, sim, ela pode dar soco na cara, mas a luta, ela é de uma sensibilidade humanitária, coletiva, que a gente vai ter que nascer 1000 vezes para aprender, né? E quando eu falo de uma coletividade, ela advém também de uma espiritualidade muito enraigada, né? E que essa é a minha pauta, né? Eu sou, além de ser uma mulher muçulmana, eu estudo o Islã há quase 30 anos. E entender um pouco da noção da fé dessa mulher, a boa parte da Palestina é formada por muçulmanos e por cristãos, né? E por ateus também, né? Então, pensando nesse grupo religioso, nesse grupo de pertencimento religioso, a ideia de que a luta, ela é cravada na terra, mas que a recompensa está no paraíso. Então, às vezes, é muito difícil entender uma força de uma mulher muçulmana de lenço, né? Porque a gente já identifica o lenço com a religiosidade dela, e ela dizer alhamdulillah, né? Graças a Deus, né? E ela entender que aquilo faz parte de um processo, sim, de uma luta que não se esgota com a morte de um filho, 2, 3, 4, 5. Porque essa mãe vai ter quantos filhos forem necessários. E ela vai educar quantos filhos forem necessários para a luta. E a luta, quando a gente fala de luta, não é a luta armada necessariamente, né? Não é a luta que está guerreando ou que vai para um campo de batalha. Mas é essa luta que a Raul falou muito bem, porque quando você fala do mapa que você enxerga uma mulher, é porque não existe uma separação entre ser Palestina e ser terra, né? Então você já nasce com o cheiro da terra, com o corpo dessa terra, com a estrutura dessa terra, com o pensamento dessa terra. Então, quando se entende isso, se entende porque essas pessoas continuam resistindo, que é mais que uma resistência, né? É um sumud, é aquele trabalho, né, cotidiano de transformação. Então, eu vou fazer sim o Eid, né, que é a festa no final do Ramadã, ou a festa do sacrifício. Eu vou à mesquita, sim, está tudo quebrado, eu vou rezar aqui, eu vou fazer uma cruz, né? Eu vou cantar, eu vou fazer o casamento do meu filho, eu vou celebrar o nascimento do meu sobrinho. Então, esses processos que alimentam, né, essa força dessas mulheres, elas estão para além da noção que a gente consegue captar, né? Eu sou uma antropóloga que trabalha no departamento de psicologia e muitas vezes me deparo com as minhas colegas psicólogas falando de sofrimento, de adoecimento. Eu falei, você precisa mudar a perspectiva.
Porque não necessariamente neste momento da violência extrema, a gente está falando só de sofrimento. A gente está falando também daquilo que mobiliza a nossa existência. Mobiliza a existência dessas pessoas. Mobiliza o ato da coragem, o ato de fazer. Então, quando eu olho para uma mulher palestina, é claro que, como diz a Vena Das, né, o sofrimento que cai no ordinário, que está no cotidiano, ele existe. Mas eu vou cantar, eu vou recitar uma poesia, eu vou fazer um bordado, eu vou fazer um falafel, eu vou me reunir com as minhas amigas. Então, existe muita coisa acontecendo para essa sobrevivência, né? É que nós, no Ocidente, a gente está acostumado no sofrimento que paralisa. O palestino, as mulheres palestinas, elas estão habituadas ao sofrimento que movimenta. Então, fumar o narguilé enquanto entra um soldado. Aqui no Brasil mesmo, teve em 2016, quando teve aquela operação hashtag, vocês devem lembrar, entraram soldados policiais, né? Policiais de coturno, armados, dentro de uma mesquita, aqui no Vale do Anhangabaú. Eles entraram com tapete, sapato, tudo. Eram negros que estavam rezando. Eram pessoas negras africanas que estavam rezando, os muçulmanos. Eles não perguntaram, eles continuaram rezando. Porque é disso que se trata. O outro pode entrar com a sua violência e ele vai permanecer ali, porque ele sabe que tem algo a mais. Então, quando eu olho principalmente para essas mulheres palestinas que praticam o Islã, eu sei que elas vão estar o tempo todo falando Hasbunallah Rakil, quer dizer, Deus é suficiente. Então, a ideia de Deus é suficiente para aquela mulher é aquela semente. Então, todas as vezes que eu vejo uma mulher repetir isso, ou ela dizer alguma expressão, Alhamdulillah, e ver o filho morto, ou Allahu Akbar, Deus é maior, e elas vão repetindo isso, eu não tenho condições de negar nada sobre a Palestina. Eu não tenho condições de reclamar de nada da minha vida. Eu não tenho condições de me acomodar, né? E eu acho que essa experiência que a gente está tendo, ela também advém da força e das orações dessas mulheres. Porque eu sempre comento, né? A Mira, a Soraya, que eu conheço há mais tempo, eu conheço da rua. Eu conheço essas mulheres da rua. E eu não conheci no dia 7 de outubro de 2023. Eu conheço, eu nem sei há quanto tempo, mas eu conheço de rua. Então, se eu conheço essas mulheres de rua, é porque a situação, ela já estava terrível há muito tempo. A gente só não conseguia, nem eu, que sou tipo uma formiguinha perto dessas duas gigantes aqui, a gente só não conseguia fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Mobilizar salas, livrarias, salas de aulas, universidades, escolas, rua. A gente não conseguia. Quantas vezes eu fui em atos que tinha meia dúzia, tinha outra bandeirinha aqui, outra ali. A gente contava na mão quantas pessoas tinham. E tinha gente morrendo. Só para vocês terem uma ideia do quanto é sofrido, em 2014, foram 3 mil palestinos assassinados pelo Estado de Israel, esse genocídio. Eu tentei escrevemos uma moção num congresso de antropologia. A comunidade sionista, que eu nem sabia que existia entre os antropólogos, descobri ali, né, naquele congresso, eles cruzavam a rua para não pisar na mesma calçada que eu. Mas a nossa moção foi aprovada em 2014. Em 2014, nós estamos em 2025. Se as universidades, se os governos em 2014 já tivessem acordado, não estou nem falando de 48, hein, gente? Estou sendo boazinha, estou falando de 2014. Está bem aí. Essas mulheres não teriam morrido. Esses homens não teriam morrido.
essas crianças não teriam morrido. A gente teria parado ali nos 3.000, que já é um absurdo, que veio até gente para que eu não colocasse na moção o número de mortos. Por que eles não queriam que eu colocasse o número de mortos? Porque eu coloquei o número de mortos do outro lado, que era 56, se não me engano. Então, quando a gente está aqui hoje, e a gente está aqui para saudar essas mulheres palestinas, para saudar esse coletivo de jornalistas que se forma, né, em nome de uma grande jornalista palestina. Né? Como a Raul disse, quando a Shirin foi assassinada brutalmente na frente das câmeras, era para o mundo ter parado. Era para os jornalistas terem parado. E aí, se a gente vai lá para 2015, e eu jamais posso esquecer isso, porque foi bem no dia do meu aniversário, quando a gente vai para Charles Hebdo e aquele atentado absurdo que houve, né? Porque qualquer atentado, qualquer pessoa, tirar a vida de qualquer pessoa inocente, para mim é um absurdo, sempre será, independente de religião ou não religião, cor de pele, não importa. Você teve todos os presidentes conhecidos mundialmente, importantes mundialmente, unidos em Paris contra aquele atentado. Mas você nunca viu, a gente nunca viu, esses mesmos governantes de braços dados pelo genocídio, contra o genocídio que acontece na Palestina. Mas eles podem matar cada criança, cada mulher, cada homem, porque essas mulheres vão continuar tendo mais filhos palestinos. E se hoje a Palestina ainda existe, ela só existe por conta das mulheres. Vocês vão ver as crianças nascendo uma atrás da outra e vão sendo educadas pelas mulheres. Né? Uma das coisas que a gente aprende muito quando a gente vai ler e vai conversar e vai ver as histórias, as mulheres... Uma vez eu entrevistei uma deputada e ela me dizia, uma deputada da Palestina, né, de Gaza, ela me dizia, professora, a gente vende as joias, a gente vende o que a gente tem e a gente educa os nossos filhos. A gente educa os nossos filhos para entender que essa terra é uma terra nossa, de direito. Que essa terra faz parte da nossa alma, da nossa ancestralidade. Então, essa ideia de uma mulher palestina dentro de casa, desse discurso do machismo que viola os direitos das mulheres, dessa violência, né, é muito comum no Ocidente. E isso, né, como eu trabalho há muito tempo com o Islã, é a ideia dos homens terroristas e das mulheres oprimidas coitadinhas. Eu lembro muito bem quando um dia uma jornalista me perguntou, e aí a má formação do jornalismo é terrível. Quando teve a Primavera Árabe, me perguntaram, nossa, professora, a senhora viu? Tinha mulheres na rua. Por que elas não estariam na rua? Como se as mulheres, elas fossem essas coitadinhas pacíficazinhas, oprimidas, que elas não vão se manifestar. É uma ausência de noção. E no caso de ser uma mulher muçulmana, toda vez que um brasileiro vê uma mulher coberta, e aí se essa mulher coberta for palestina, ela vai dizer, tá vendo? Coitada, além de tudo, oprime essa coitadinha. Então é isso que se reproduz no cotidiano. A ideia de mulheres coitadinhas, de mulheres oprimidas. Então essa ideia, ela precisa ser desconstruída. Por isso que eu tenho cunhado já, desde o início, a ideia de uma pedagogia da Nakba. E por que eu tenho falado da pedagogia da Nakba? E tenho insistido no termo? Porque na universidade que eu dou aula, pasmem, em 2024, no início do ano, eu perguntei aos meus alunos da psicologia e da pedagogia o que era Nakba. Só uma pessoa sabia. Todo mundo sabe que é Nakba aqui. É o momento de aprender. Que aí já compra o livro da Soraya, já vai ler, né?
E aí, pasmem, eles entraram numa das maiores universidades da América Latina sem saber o que era Nakba. E aonde é que está o problema? O problema está nos nossos livros didáticos. Está naquilo que é ensinado na escola. Está aquilo que é ensinado no cotidiano. Eu vou ser avó daqui a um mês. A primeira coisa que eu vou ensinar para o meu neto é a palavra Nakba. Vai ser a primeira palavra que ele vai aprender em árabe. Antes de qualquer coisa. Ele, com 2 anos, ele vai ir na passeata e ele vai dizer o que é Nakba. Ele vai aprender o que são os palestinos quando ele aprender a falar. Porque é isso que a gente tem que fazer na nossa sociedade. Essa reprodução, as pessoas falam, quando eu falo de pedagogia, pedagogia significa levar o conhecimento. Cada um de nós aqui, a gente tem que levar para a nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos inimigos, para as pessoas que a gente gosta, a gente tem que falar sobre a Palestina. E a gente tem que parar de construir esse modelo de mulheres coitadinhas oprimidas, porque se a Palestina está de pé hoje, tenho certeza que são essas mulheres que colocam a Palestina em pé. Que são essas mulheres que estão ali nas suas preces, nas suas orações, na sua cozinha, no seu fazer do pão, no seu organizar o casamento do filho, na escolha, né, das roupas, dos bordados, na culinária. São essas mulheres que trazem a vida. E a vida, ela não é só a vida gestacional, ela é a vida do coletivo. Ela que mantém esse coletivo. Então, quando a gente olhar para essas histórias, né, a gente não olha, como a Raul estava dizendo, só para o sofrimento, mas para a vida que é intensa e que pulsa. E porque elas estão lá lutando é que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui numa sexta-feira, eu estou de férias, quer dizer, quase férias, né? Estamos aqui justamente porque elas continuam lá lutando. Então, a única coisa que a gente pode fazer efetivamente é estar aqui, estar em todos os lugares, reproduzindo esse conhecimento. Então, quando eu estou falando de pedagogia da Nakba, eu escrevi pensando, a gente tem que escrever livro infantil, a gente tem que escrever livros trazendo a história da culinária, dos bordados, a gente tem que dar palestra, a gente tem que convidar as pessoas palestinas para contar as suas histórias, né? Eu passei a palavra para a Raul, devia ter passado para a Soraya, mas como ela acabou de chegar, eu acho que ela tinha que descansar um pouquinho, né? Respirar para dar a voz. Porque quando eu vou falar em algum lugar e tem uma pessoa palestina, é a pessoa palestina que fala, não sou eu. Eu vim aqui por respeito, porque as colegas, não, vai lá que a professora vai e fala, mas é delas a fala, não é minha a fala, né? É delas que tem o sangue palestino. Eu sou uma naturalizada palestina, né? Então eu me naturalizei palestina de coração e de alma, mas o sangue palestino corre na veia delas, são as histórias delas que nos importam. Então quando vocês forem a qualquer lugar por aí, vocês questionem se as mulheres palestinas estão ali falando, né? Se as mulheres estão ali, palestinas estão sendo representadas. Porque quando a gente pensar na Palestina, a gente pensa no útero dessas mulheres. A gente pensa na existência dessas mulheres, na força dessas mulheres, né? E eu acho que esse momento agora de parabenizar não só as meninas pela construção desse coletivo, né? E que o jornalismo, né? Quando a gente fez, em 2022, meu grupo de pesquisa fez uma grande pesquisa no Brasil sobre islamofobia, uma das coisas que mais se apontam é o trabalho da mídia. Quando a gente fez o nosso segundo relatório de islamofobia, um mês depois do 7 de outubro, no dia seguinte já tinham meninas muçulmanas no aeroporto sendo xingadas de Hamas. Lá vai a filha do Hamas. Meninas de 17, 18 anos no aeroporto. A violência pós, a gente chama de evento gatilho, a violência contra, principalmente mulheres de lenço no Brasil, é brutal. É brutal. Então, se aqui no Brasil é assim, quando eles veem uma mulher de lenço de origem palestina, todo o ódio é combinado ali. Então, uma das coisas que eu sempre falo, quando vocês verem qualquer mulher em São Paulo, outra cidade, ou fora, tente observar e acolher.
porque a violência está justamente perto dessas mulheres, ela roda essas mulheres, porque a ideia é sempre ligada a um terrorismo que a vestimenta carrega. O estereótipo da vestimenta, e aí quando a gente fala dessas mulheres palestinas, principalmente, uma vez eu escutei um senhor, eu estava num trem, e aí tinha um jornal, e ele estava lendo esse jornal, e ele falava assim, tá vendo? Por isso, quem mandou ela gerar esses terroristas? E ele falando assim, e eu estava do lado dele, e eu entendi que ele estava falando para mim, eu tinha que ouvir o que ele estava falando. Quem mandou ela gerar esses terroristas? E eu olhei a capa do jornal, tinha uma mulher muçulmana chorando os corpos dos seus filhos. Então, assim, é só para vocês entenderem que a violência de lá é uma violência que chega aqui. E é uma violência que chega principalmente em cima das mulheres. Em cima das mulheres que usam as mesmas vestimentas que muitas palestinas usam. Então, quando a gente vai tratar das mulheres, a gente precisa acolher todas as mulheres. Então, quando eu vou falar em roda de movimento feministas, eu sempre pergunto assim, mas as mulheres palestinas com lenço ou sem lenço cabem nessa roda palestina, nessa roda feminista? Porque é isso que a gente tem que perguntar. Todas as mulheres cabem? Então, as mulheres que estão na Palestina com lenço, porque algumas já me falaram, eu já tive já me deparei com essa violência, que também isso é uma violência. Ah, professora, as de lenço, sim, porque elas são de esquerda, elas são de sei o quê. Ah, agora as outras são tapadas. Eu só olho para elas e assim, pois é, o meu véu, até onde eu sei, não me tirou nenhum pensamento. O meu véu, até onde eu sei, me tornou doutora da Universidade de São Paulo. Docente da Universidade de São Paulo. Livre docente e quiçá Inshallah titular da Universidade de São Paulo. Então, não é o lenço que tira a capacidade da pessoa. É a sua ignorância. Há mais lenço na mente de pessoas do que qualquer outra coisa. Então, muitos dos discursos que a gente vê acontecer quando se trata de mulher palestina são esses estereótipos. Esses estereótipos, eu não entendo a língua. Mas, olha, teve uma vez que eu dei um curso na USP, eu era doutoranda ainda, quando precisava ganhar a vida, dei um curso de extensão. Acabou o curso, uma mulher virou para mim e falou assim, olha, eu pedi a Deus paciência, porque era vontade de não ter. Mas professora, mas eu viajei para a França, tinha lá uns árabes, e eu acho que eles não tomavam banho. Aí eu virei para ela, estava viajando para onde mesmo? Para a França, tá. Então tá bom. Então, assim, é um processo cultural que as pessoas elas não conseguem avançar no entendimento do que é uma cultura, do que é o valor da cultura, do que é você ter esse corpo palestino que é embrenhado pela terra, e que é ter diversas mulheres, né? A Dani trouxe, né, essa manifestação que foi feita no Rio de Janeiro, né, da questão LGBT e o Irã. Eles tentam o tempo todo fazer isso com os palestinos. O tempo todo fazer isso com os palestinos. Quer dizer, a diversidade palestina, eles acham que o palestino é um tipo só, assim. É que nem o bordado palestino. As pessoas olham para o bordado, é tudo igual. Gente, não é tudo igual. Né? Então, assim, cada região, cada lugarzinho, cada aldeia tem um bordado diferente. Então, as pessoas acham que é tudo igual. Então, essa discussão de gênero, essa discussão de raça, essa discussão de classe, vocês vão ver na Casa Palestina. A única coisa que a gente tem que frisar conscientemente é que é um genocídio. A única coisa que não pode ter dúvida é que é um genocídio. Hoje, infelizmente, a gente comemora 30 anos de um outro genocídio. E a humanidade não aprendeu nada sobre os genocídios. A gente está tendo um genocídio televisionado. Ele continua sendo televisionado. Os jornalistas continuam falando Hamas terrorista. E aí eu pergunto, o governo brasileiro não considera o Hamas terrorista. A ONU não considera o Hamas terrorista, mas o jornalismo da Globo
continua frisando, falando sobre o terrorismo do Hamas. Agora, matar 50 mil palestinos, 70% de mulheres e crianças, não é terrorismo. Então, eu queria aqui encerrar dizendo que as mulheres são de luta e tudo que estiver dentro do meu alcance e do alcance das mulheres que estão aqui, a gente vai fazer o possível e o impossível o que tiver ao nosso alcance para fazer, porque qualquer coisa que nós mulheres, e aí eu digo para todas as mulheres que estão aqui, qualquer coisa que a gente fizer pela Palestina e pelas mulheres palestinas ainda será pouco, porque lá elas vão estar nessa resistência com muita força. Muito obrigada e agradeço muito. Boa noite. Boa noite. Coisa mais linda essa atividade. Eu estou super emocionada aqui. Quero primeiro pedir imensas desculpas para vocês pelo enorme atraso. Além de confusão na vida da gente, confusão no trânsito, confusão na cabeça da gente e confusão na hora de sair do trabalho. Então eu peço muitas desculpas, mas eu estou bastante emocionada de estar aqui com essas mulheres maravilhosas nesse dia, saudar esse coletivo de jornalistas contra o genocídio Shirin Abu Akleh, no momento em que a gente, há muito tempo, não é no momento, a gente é invisibilizado e não se vê na chamada grande mídia, que eu estou falando que é a grande minúscula mídia, nas mãos das grandes corporações transnacionais. Então, que bom que nós temos essas vozes e agradecer imensamente a oportunidade, porque para a gente não é convite, é uma oportunidade de ecoar as nossas vozes, as vozes palestinas. Eu quero começar aqui dedicando essa atividade para as mulheres palestinas, para as nossas milhares de mártires, para as nossas milhares de presas políticas palestinas, entre as quais muitas meninas. Eu quero dedicar, então, essa fala às nossas mulheres que resistem, mulheres, homens, e ensinam vida. Então, eu estava ouvindo aqui, estava me lembrando, e eu vou começar com isso, antes de entrar aqui no assunto. Eu estava me lembrando de uma poesia, que eu acho que reflete muito o que nós somos, enquanto palestinos e palestinas, e o que nós somos enquanto mulheres palestinas, que é a poesia da Rafif Ziad. Eu vou recitar só um trechinho para vocês aqui. Ensinamos vida, Senhor. Nós, palestinos, ensinamos a vida depois que eles ocuparam o último céu. Ensinamos a vida depois que eles construíram seus assentamentos em muros do apartheid, depois dos últimos céus. Ensinamos vida, Senhor. Mas hoje, meu corpo era um massacre na TV, feito para caber em frases de efeito e limites de palavras. E 100 mortos, 200 mortos, 1000 mortos. E entre isso, crime de guerra e massacre, despejo palavras e sorrio. Nem exótico, nem terrorista. A Palestina é identificada como a Mãe Terra. E nós somos os povos originários, filhos dessa terra. Rauá é minha parente. Rauá é minha filha, eu sou mãe dela. Maca é minha irmã. E assim nós nos tratamos. Como os povos originários, somos todos e todas parentes. E a Palestina é a Mãe Terra. A mãe estuprada há muito tempo. Mas que continua altiva, firme e resistente. E resiste, como eu disse, porque não é uma opção. É resistência sob constante ameaça de apagamento do mapa. O que nós estamos fazendo aqui hoje é parte dessa resistência enquanto mulheres palestinas na diáspora e no refúgio, que é contar a nossa história, contar a nossa memória, contar a nossa história e ecoar as vozes
daquelas e daqueles que eles tentam silenciar, mas jamais vão conseguir. Como foi lembrado aqui pela Franci Rose, querida professora Franci Rose, Sumud é uma palavra árabe que significa firmeza, persistência, resiliência com resistência. O que estamos fazendo aqui é Sumud. E a gente convida vocês para Sumud, junto com a gente, nessa história que a gente começa a contar aqui e segue. Não é à toa que nesse verdadeiro holocausto palestino, porque eu tenho dito por aí, que nós já passamos, nós alçamos um patamar em escala industrial. Holocausto é uma palavra greco-latina que significa queimar vivo. Não é isso que estão fazendo agora, transmitido ao vivo e em cores? As bombas sobre as cabeças de homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, todo mundo. As balas, a fome, a sede, as pessoas queimadas vivas. Nós estamos diante de um holocausto transmitido ao vivo e em cores em pleno século XXI. E neste holocausto, um relatório recente do Harvard Dataverse afirmou que 377 mil palestinos estão desaparecidos. Metade são crianças. Isso significaria, se a gente fizesse proporcionalmente, grosseiramente, em relação ao Brasil, algo como 35 milhões de brasileiros. Significaria que todo mundo que está aqui teria perdido mais de uma pessoa na família. Isso está acontecendo agora. 70% são mulheres e crianças, e não é à toa. É porque as mulheres e as crianças, as mulheres são a produção, agentes da produção e reprodução da vida, como foi apresentado aqui. E as crianças são o futuro. E Israel busca, neste momento, há mais de 20 meses, 21 meses, a solução final na contínua Nakba. Nakba, a palavra árabe que significa catástrofe, cuja pedra fundamental é a formação do Estado racista e colonial de Israel em 1948, em 78% do território histórico da Palestina, formado sobre os corpos palestinos, os escombros das aldeias. Uma colonização que, se a gente for resumir o que acontece na Palestina, há mais de 100 anos, porque eu estou falando da pedra fundamental há mais de 77 anos, há mais de 100 anos, planejado, é a colonização por povoamento, como afirmam os antropólogos, que significa substituir a população nativa por outra estrangeira. É o que fizeram no extermínio dos povos indígenas nas Américas. É o que estão fazendo e tentando e seguindo a tentar fazer com o nosso povo. E isso exige limpeza étnica e genocídio. A nossa história é marcada por essa colonização por povoamento, mas também por uma resistência que tem um protagonismo histórico das mulheres. As mulheres palestinas estão na linha de frente dessa luta sobre todos os aspectos da sua vida. Seja quando elas escrevem uma poesia, seja quando elas estão aqui sentadas contando e falando das nossas mães, das nossas mulheres, das nossas filhas. Essa história não começou agora. E diferentemente desse que as mulheres árabes chamam de feminismo colonial, e está certo chamar assim, porque é um feminismo que não nos enxerga, e enxerga a gente como aquelas que precisam ser salvas, exóticas ou submissas, e que tem uma obsessão pelo véu, e que acham que o problema é a vestimenta. Alguém aqui que se diz defensor de direitos das mulheres acha que o problema de uma menina, quando é violentada na rua, é a vestimenta que ela está usando? E o Brasil é um dos países cuja violência contra as mulheres é recorde. Um dos países que mais mata mulheres, que tem um recorde de estupros de mulheres. Isso não acontece na Palestina, a não ser pela colonização, a não ser pela mão do nosso opressor assassino, que segue com seu crime contra a humanidade aos nossos olhos. Não é à toa que as mulheres são um alvo preferencial, os nossos corpos, porque eles são os agentes da produção e reprodução da vida. E essa é uma
situação em que busca se exterminar e apagar do mapa o nosso povo. Mas nós não seremos apagados do mapa. Nós conhecemos a nossa memória, nós conhecemos a nossa história e nós sabemos que parte da nossa vida, de nos manter vivos, da nossa existência, é seguir contando a nossa memória e a nossa história. E contar a nossa memória e a nossa história é contar os passos daquelas que vieram antes de nós. E que começaram ainda no início do século XX, formando as associações de mulheres para garantir educação às meninas e às mulheres. E depois, nos anos 20, depois da Declaração Balfour, quando o imperialismo britânico, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, em que o Império Turco-Otomano, que dominava aquelas terras, região do Oriente Médio e Norte da África, quase 400 anos, já estava decadente, a Grã-Bretanha se declara favorável à constituição de um lar nacional judeu na Palestina. Veja só, um estrangeiro falando que poderia ceder as nossas terras para outro estrangeiro. E foi assim. E aí as mulheres saem em luta e se organizam em sociedades, em comitês, em organizações para lutar contra a colonização sionista que avançava e o imperialismo britânico, a Declaração Balfour. Saem em carreata, organizam manifestações, organizam atos. Em 1928 acontece o primeiro Congresso das Mulheres Árabes na Palestina e elas decidem constituir um centro de informação para o mundo, para mandar informação do que estava acontecendo lá. E uma coisa importante, elas determinam como recomendação desse congresso o boicote aos produtos ingleses. As pessoas não sabem, mas a história de boicote na Palestina é muito antiga. É uma luta muito antiga, todas as formas de luta válidas e a partir das mulheres. E elas vão, nos anos 30, quando a nossa situação se agrava ainda mais, porque é derrotado, vocês sabem, é derrotado o Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial e se estabelece um sistema de mandatos e a Grã-Bretanha fica com mandato sobre a Palestina. E favorece essa colonização sionista, que visava a conquista da terra, estabelecendo colonatos por parte dos imigrantes, favorecendo as ondas de imigração da Europa do Leste e Central, imigração sionista. Conquista da terra, cada vez que se estabelece um colonato, você está expulsando uma família, mais famílias daquela terra. Conquista do trabalho, cada vez que estabelece um comércio, um serviço, uma indústria, uma fábrica, ali, por esses colonos, trabalho exclusivo para judeus. Os anos 30 chegam sob essa égide, sob essa ordem aí de colonização, de avanço da colonização. E a situação se agrava, porque o desemprego, a carestia, a expulsão, acontece uma greve em 1936 de 6 meses. E são as mulheres que começam essa greve, meninas, jovens. E isso vai desembocar numa revolução poderosa contra a colonização sionista e o mandato britânico, que é o momento mais próximo que a gente chega da nossa libertação, com a participação ativa das mulheres, seja através de cuidar, brigadas mistas para cuidar do local de armazenamento de armas, porque vira uma revolução, e seja pegando em armas, seja através de ajuda, buscar ajuda, cuidados médicos, tudo, elas estão envolvidas, engajadas na Revolução de 36, 39. Infelizmente, essa revolução é derrotada, são milhares de mortos, milhares de feridos, as lideranças enforcadas em praça pública, mulheres morreram nessa Revolução de 36, 39, como Fátima Abu Ghazal, uma delas, e os palestinos são inteiramente desarmados. Meu pai era palestino, nasceu em 1935, numa aldeia pequenininha na Palestina. E ele contava sempre, falava sempre assim: filha, os palestinos não podiam sequer portar uma faca de cozinha. Enquanto isso, as milícias terroristas, gangues paramilitares sionistas, são fortemente armadas nos anos 40, quando eles traçam os planos de limpeza étnica. Óbvio que ninguém vai falar, eu estou desenhando aqui um plano de genocídio e limpeza étnica. Eles usavam o plano militar. Se você vai ver a descrição do que é limpeza étnica, está tudo colocado ali. E são fortemente armados com armas enviadas via Tchecoslováquia, sobretudo pela União Soviética. É parte dessa cumplicidade internacional histórica. Acontece a Segunda Guerra Mundial
vocês sabem os horrores do nazismo, as atrocidades, e o sionismo se aproveita disso. E em fevereiro de 1947, a ONU, a Grã-Bretanha, entrega para a ONU a questão palestina, para ser criada a Organização das Nações Unidas, fruto da Liga das Nações, a questão palestina. E depois de muitos lobbies, muitas negociatas, na primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas é recomendada a partilha da Palestina. Um Estado judeu, 56%, um Estado árabe, 43%, Jerusalém sob administração internacional. 12 dias depois começam a ser executados esses planos de limpeza étnica. Essa fase mais agressiva da limpeza étnica, com genocídios em mais de 70 aldeias e o estupro como instrumento para a limpeza étnica. A propaganda do estupro nas aldeias para a limpeza étnica, depois de bombardear os centros das aldeias, fez parte, assim como o estupro das meninas e mulheres, durante essa fase para a pedra fundamental da Nakba. E são expulsos, então, 800 mil palestinos das suas terras. São cerca de 530 aldeias. Israel se cria em 78% do território histórico da Palestina. Em 67, Israel ocupou o restante da Palestina. Mas quando, antes disso, para tentar impedir a Nakba de 48, as mulheres formam de novo brigadas. E acontece a primeira brigada armada das irmãs Khurshid, para tentar proteger a sua terra, a sua vila. E as mulheres assumem várias ações para lutar contra a limpeza étnica, o genocídio, então isso desde sempre. Tem um conto muito bonito da Samira Azam, que é uma palestina. A gente não conhece as escritoras palestinas, a gente conhece os escritores, os homens. Então, e a gente não conhece. E Samira Azam, o próprio Calafani falava, minha mentora, né? Ele falava. Tem um conto muito bonito que é Pão do Sacrifício, da Samira Azam, e que ela fala sobre uma personagem, ela cria um conto, que é uma personagem, Soad, né? Que é o nome da minha irmã, inclusive. E é o momento da Nakba, das batalhas e tal, e ela conhece uma pessoa. E a família expulsa, sai, e ela fala, eu não vou sair da minha terra. E ela fica nesse conto. E aí a pessoa com quem ela estava, que eles estavam se gostando, nesse casal, que era um combatente, um lutador da resistência, fala, mas você vai ficar porque eu vou ficar, eu te amo, mas não, você não é tudo. Ela fala para ele, eu conto. É muito bonito esse conto. E ela fica, e ela vai garantir o pão para os soldados, para eles não morrerem de fome nas trincheiras. É um conto muito bonito, né? E ela é alvejada e morre, né? E tem aquela imagem do pão do sacrifício, que remete um pouco, ela traz essa coisa da Bíblia, né? Da representação bíblica do sacrifício. Então esse é um conto muito bonito que mostra o que são as mulheres palestinas historicamente, e que elas lutaram lado a lado com os homens. Elas escreveram as suas poesias, elas transformaram na literatura. Quando houve uma virada para a literatura de resistência, elas estavam ecoando e escrevendo pela sua terra. E uma delas é Fado Atucan. A gente sabe que depois, em 64, é formada a Organização para a Libertação das Mulheres, e em 65 se forma a União Geral das Mulheres, sob o guarda-chuva, mulheres palestinas, sob o guarda-chuva da OLP. Elas estão na linha de frente quando acontecem as ações diretas dos sequestros dos aviões para trocar pelos nossos presos políticos. E tem vários nomes que a gente pode citar, o mais conhecido é o da Leila Halit, vocês sabem. Elas estão em todos esses momentos lutando. Tem uma escritora palestina, que é a Fado Atucan, que nasceu em 1917 em Nablus. E ela escrevia a poesia, no começo não era uma poesia de resistência, mas ela, nesse momento da virada da Mukawama, da literatura de resistência, ela se transforma também. Eleva a consciência e transforma. E tem um ministro desses genocidas, o ministro da Defesa, Moshe Dayan, que ele falava que cada verso dela fazia 10 guerrilheiros. Então esta é a mulher palestina, historicamente.
ela vai lutar em todos os momentos, em todos os aspectos da sua vida. E a gente vai continuar a contar a nossa história. E as mulheres, como eu falei, elas são agentes da produção e reprodução da vida. E nunca vão poder nos apagar do mapa. Porque para cada um mártir, 10 outros vão se levantar. E isso tem muito a ver com o fato de as nossas raízes serem tão profundas, do nosso amor pela nossa mãe terra ser tão profundo, que eles nunca vão conseguir arrancar essas raízes. Porque as nossas mães, as nossas mulheres, seguem a regar essa terra. Seja com as suas lágrimas, com o seu sangue, mas com a sua firmeza, com a sua altivez, com a sua coragem e com a sua memória e história, educando também, assim como nossos pais, os filhos, geração para geração, de que aquela terra é nossa. E nós nunca vamos esquecer, nunca vamos perdoar. As mulheres estiveram na linha de frente em todas as intifadas, os levantes populares. E hoje a gente vê elas também transformando os centros para direitos das mulheres lá em Gaza, em locais para distribuição de alimentos, para ajuda, porque até absorvente não tem lá em Gaza. Não tem nada. As mulheres estão morrendo de fome. E elas, muitas vezes, 180 mães com seus filhos todos os dias, nessa situação, e quando precisam de cesariana, é feita sem anestesia. Os hospitais totalmente ou parcialmente destruídos. E muitas vezes elas têm os seus filhos um dia e embalam o corpo morto. No mesmo dia ou no dia seguinte. Mas nós vamos continuar. E vamos continuar a ecoar e contar a história dessas mulheres que são a nossa inspiração. As que vieram antes de nós e as que virão depois. Porque a gente sabe que nós teremos uma manhã. A nossa perspectiva é a perspectiva da libertação. É a perspectiva de que desse ventre da Mãe Terra vão brotar outros, muitos outros, seja na Palestina, seja no refúgio, porque somos todos família, somos todos os povos originários. A nossa ligação com a terra e a nossa certeza é de acordo com a perspectiva histórica, que, como eu ouvi quando eu passei na Palestina, eu fui três vezes para a Palestina e só consegui entrar uma única vez. As outras 2 vezes Israel negou a minha entrada, dizendo que eu sou ameaça à segurança desse Estado. Que é uma forma de mandar um recado para todos os palestinos e palestinas. Pare de denunciar, pare de contar a verdade, pare de pedir justiça, porque senão você não vai poder visitar os seus familiares, você não vai poder abraçar os seus familiares. Mas nós não vamos parar, nós não vamos silenciar, porque nós aprendemos e nós somos herdeiras daquelas que vieram antes de nós. E nós vamos continuar a honrar esse legado. A honrar as vozes, a honrar Shirin Abu Akleh, a voz da Palestina, que foi assassinada, a honrar as muitas mulheres jornalistas, junto com os homens jornalistas, como 290 números subestimados, que morreram agora no genocídio. E nós vamos continuar a honrar essas meninas, essas mulheres, e dizer que os nossos mártires, as nossas mártires têm voz, e nós seremos a voz. Vamos ecoar as vozes palestinas em todos os lugares, e levantar e contar a nossa memória, a nossa história, a história das nossas mães, das nossas avós, das nossas tias, dos nossos tios, e seguir em luta. As mulheres são metade da população palestina. Metade da população palestina. E vamos seguir nessa luta. Eu quero terminar aqui, né, com uma homenagem a uma poeta palestina que foi assassinada neste genocídio, muito jovem, que é a Rema Abunada. Em 2023, ela foi assassinada e ela deixou... No dia que ela foi morta, ela escreveu isso aqui. Eu vou ler para vocês. Se morrermos, saibam que estamos satisfeitos e firmes. E digam ao mundo, em nosso nome, que somos o povo de verdade. Digam ao mundo, em nosso nome, que somos um povo de verdade. E nunca vamos parar de lutar. E vamos continuar a lutar contra uma cumplicidade internacional histórica, como colocou a professora Franci Rose, que nos abandonou e que permitiu que nós fôssemos invisibilizados durante tanto tempo e permitiu a continuidade da Nakba. Nesse sentido, nosso apelo é para o isolamento internacional do Estado genocida de Israel desde o Brasil. A gente tem estado na campanha de BDS, boicote, desinvestimento e sanções, que acabou de completar 20 anos, gente. 20 anos!
20 anos de campanha. E as mulheres também na linha de frente, nesta campanha. Nós estamos exigindo embargo militar a Israel, embargo energético a Israel e que Lula rompa relações econômicas, militares e diplomáticas com o Estado genocida de Israel. A Palestina será livre. Essa é a nossa perspectiva histórica. Nós sabemos que o nosso destino é a liberdade. Palestina livre do rio ao mar, com o retorno dos milhões de refugiados nas suas terras. E dizer para as nossas mães, para as nossas filhas, para as nossas irmãs, que nós nunca vamos esquecer, nunca vamos perdoar e vamos continuar a ecoar as vozes palestinas em todos os lugares. Obrigada, gente. Gente, eu queria colocar aqui produzir para vocês, aqui a gente vai ter telão e tal, mas enfim. Queria colocar para vocês um vídeo, né, que uma outra cofundadora nossa, que está lá no Rio, pesquisadora, jornalista também, com ampla experiência nessa cobertura específica da Palestina, a Gisele Martins, né, enviou para a gente. Eu vou colocar aqui no microfone para vocês escutarem, porque ela faz um paralelo, né, da questão palestina, do genocídio, e também do uso de armamento e as formas, né, de aniquilamento mesmo, né, do que acontece no Rio de Janeiro, né, porque ela é da favela da Maré, né, é muito atuante lá, e acho bem importante vocês ouvirem esse trecho também. Já passou do horário, só tô vendo aqui se dá tempo para passar o vídeo, senão a gente posta no Instagram. Dá tempo? É 7 minutinhos. Baixinho, né, gente? Tá muito baixinho. Eu vou colocar lá no Instagram, desculpa, gente. Aí se vocês quiserem assistir, mas é bem interessante, assim, inclusive essa semana eu e a gente estamos pensando em fazer até uma matéria sobre isso, porque tem a questão de GLO, né, de garantia da lei e da ordem. Como isso é muito banalizado, inclusive, né, nesses dois contextos, né, na favela do Rio de Janeiro, essa pertença, né, guerra ao tráfico, e também nessa questão tanto de efetivo que é mobilizado, né, como também, como eu disse, a origem do armamento, né, que tem uma relação aí com Israel, né. Então isso fica muito nítido, e a gente queria fazer um parênteses sobre isso. Bom, então só para falar a minha parte aqui no finalzinho, gente, vai ser bem rapidinho. Eu só queria colocar alguns exemplos, né, bem concretos do que existiu aí de censura e de linha editorial, né, que foi fechada, digamos, com Israel, né. E a gente está falando de grande imprensa mesmo, né, internacional. A gente teve o Intercept Brasil denunciando, foi em abril de 2024, né, que o New York Times, né, soltou uma circular, né, interna orientando os jornalistas a não falarem os termos genocídio, massacre, né, evitarem também território ocupado, limpeza étnica. Então, o que você escreve, né? É um contorcionismo bastante, assim... Olha, eu só para vocês entenderem um pouco, eu sou, né, Letícia, como eu mencionei no começo. Eu fui uma das pessoas à frente dos dossiês de censura e governismo na EBC, né? Para quem não conhece, tem a parte governamental, né, estatal, e tem a parte pública em que eu estou, né? Eu sou indigenista, enfim, cubro direitos humanos e meio ambiente há 1000 anos. E a gente tinha justamente, né, assim, casos que eram bizarros, gente, de a gente pegar literalmente editor recortando matéria de rádio, porque o mesmo repórter, para ter a mesma voz, né, recortava lá uma palavra para substituir numa outra matéria em que ele usava um termo como ditadura, por exemplo. A gente vê esse tipo de manobra, né, por parte de editores, por parte de chefes que são coniventes, né? Então,
imagina, né, você pegar o New York Times fazendo esse tipo de coisa, né, de realmente não ter nenhum constrangimento, né, de impor esse tipo de regra aos repórteres e editores, né. A BBC também retirou, né, teve esse problema também em relação à linha editorial, essa cobertura. Inclusive retirou do ar um documentário, né, sobre Gaza e foi questionada pelo reportariado, pelos repórteres, né. A gente viu a Deutsche Welle também passando por essa mesma situação, né. A gente viu os repórteres aqui, né. Vou botar ele aqui, desculpa. Os chefes de redação da emissora internacional Deutsche Welle estão cultivando uma cultura de medo entre os jornalistas que têm a tarefa de fazer reportagens sobre Gaza. Disseram ao Al Jazeera 13 membros da equipe e freelancers que trabalham atualmente para a emissora, além de um ex-correspondente de longo prazo. Então a gente vê que são veículos gigantescos, né, gente? A gente não está falando ali do jornalzinho do bairro, né? É uma coisa muito séria. E é por isso que a gente, né, começa aqui, pequeno, né, mas conta inclusive com a ajuda de vocês para fazer esse coletivo crescer. E aí já aproveito aqui para dar, né, um fechamento. E como colocou a Dani, né, antecipou, a gente está trabalhando para fazer essa primeira turma de formação. Uma coisa muito importante, eu cobri a Crypto Rave, para quem não sabe, é um evento maravilhoso, né, da galera bem anarquista mesmo, que tem aqui em São Paulo. É um evento de 24 horas, né, na Biblioteca Mário de Andrade. Começou na época do Haddad, né, e que vários aparelhos culturais ficavam em 24 horas abertos. E é o maior evento de segurança, né, e privacidade gratuito do mundo. Assim. É gigante e tem especialistas mesmo de vários cantos do mundo. Eu tive a oportunidade de conversar e assistir também a palestra do Walter Lippoldt, que é um pesquisador muito importante nessa área. E ele fez denúncias muito graves, justamente usando os termos que a Fran e a Soraya colocaram aqui, né? Que é um genocídio acontecendo em tempo real, né? Assim, acompanhado em tempo real. E as pessoas não estão fazendo nada. E ele colocou alguns casos também, né? Justamente que pagers, por exemplo, né? Walkie-talkies foram explodidos, né? Teve uma criança no Líbano de 9 anos, 8 ou 9, se não me engano, que foi morta dessa forma, né? Então essa coisa de você, ele inclusive deu um exemplo que eu acho muito interessante, para quem já assistiu Black Mirror, eu me lembrava vagamente desse episódio. E tem a questão de um episódio lá em que o cara tá na guerra e eles usam um artifício para tornar o rosto do inimigo uma feição de barata, né? Então você desumaniza. A partir desse momento, e o que a Fran colocou aqui, eu inclusive fiz matéria com ela sobre inclusive os ataques que ela mesma recebeu, né? Quando ela se posicionou, né? E colegas da USP, da qual eu faço parte também, se omitiram ou tiveram uma postura lamentável ali. Eu fico pensando, né, sobre essas questões. Eu fiz também sobre esse relatório que ela produziu pelo Graças, da islamofobia. E aí eu lembro dessa conversa com ela, justamente, né, de como essa questão de estereotipar mulheres facilita esse trampo, né? Porque essa coisa do tipo, botou um véu, então eu que não tenho véu, eu tô automaticamente neutralizando toda a opressão, né, queridos? Então, assim, parabéns pra você, porque no meu caso, eu sei que não é, né? Então, a gente tem que cuidar mesmo, né, com esse tipo de estratégia, porque é muito insidioso isso, né? Se a gente for pensar, cara, de verdade, né? Pessoas próximas que também estão nos movimentos, infelizmente caem nessas armadilhas de discurso, né? Costuram isso sim, né? Como se fosse alguma coisa plausível, aceitável, enfim. Então eu só queria colocar isso, deixar esse convite para vocês. Não precisa ser jornalista para fazer parte do coletivo. Vocês certamente fazem parte de outras frentes, como eu, por exemplo, sou indigenista, estou na questão da pró-Palestina, mas também estou em outros campos aí, dos ciganos, enfim. E acho que a gente, assim, mesmo quando os ânimos estão arrefecidos, a gente consegue tirar a energia de não sei onde quando a gente está no coletivo, né? Não sei se vocês sentem isso,
mas acho que é um pouco isso. Então, convidar vocês para participarem também. Aí vou deixar o Instagram nosso, é jornalistas, no plural, contra genocídio. Não tem o O, tá? Contra genocídio. Ou se vocês quiserem procurar pelo nome, coletivo, Chirinho, já vai aparecer lá, tá? Eu deixei o formulário, gente, fiz com muito carinho. Para todo mundo que quiser participar, pode até indicar já lá, se tem interesse, inclusive, em fazer essa formação que a gente deve fazer logo aí, uma turma. Quanto que vocês gostariam de pagar? Se não querem pagar também, tudo bem. Mas até para fazer a coisa girar, de repente, é interessante de saber quais são os talentos de vocês. Vocês podem tirar foto, de repente, aqui, né, etc. E ajudar a gente realmente às vezes é um tradutor também, né, pode ser. Então é isso, gente. Queria só agradecer a todo mundo que esteve aqui presente. Eu falei mais do que eu devia, mas agradeço demais mesmo, gente. É muito importante, e eu sempre brinco assim como meio que embaixadora de São Paulo, isso daqui, né? Vim pra cá um pouco antes da pandemia. Que São Paulo tem essa coisa boa que eu acho, que é bem positiva, assim, de... Parece que qualquer evento que você faz, qualquer curso, sempre vai ter alguém interessado, assim. Você pode fazer do bordado na lombada de livro, vai aparecer alguém, tá ligado? Acho muito legal isso. E é isso que eu queria agradecer. Fala você. Fala você. Obrigada. Gente, eu fiz um doutorado e estudei as mulheres palestinas, né? E meu livro está para sair. Então a gente vai também revisar pelo coletivo e vamos acompanhar que vai ter lançamento aí. Obrigada, gente. O livro é uma história das mulheres palestinas, dos saluns aos primórdios da literatura de resistência. Então a gente passa por esse percurso aí. Obrigada, gente.